Olá, sejam bem-vindos ao canal Boas Novas Shalom. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos para a igreja, porque os homens, eles seriam homens amantes de si mesmos. Tendo apostatado da fé, eles dariam ouvido a doutrinas de demônios. Então, meus queridos, nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. E sabemos que são os últimos dias da igreja na terra. Por isso nós acreditamos que o que o apóstolo escreveu a Timóteo é para os nossos dias. Porque nós sabemos das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje como igreja do Senhor. Os homens estão cada dia mais apostatando-se da fé. Cada dia mais a igreja tem enfrentado desafios cruciantes que são fundamentais para a sua caminhada aqui na terra. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo está à porta. E Jesus veio para buscar uma igreja limpa, imaculada. Uma igreja ataviada como uma noiva para encontrar-se com seu noivo. Mas os dias que nós estamos vivendo, nós temos visto as dificuldades sendo crescentes no seio da igreja. Porque cada dia surgem novas heresias, cada dia surgem mais apóstatas. E nós, como igrejas do Senhor, temos que estar combatendo essas heresias que cada dia tentam ser inseridas no seio da igreja. Tempos trabalhosos para a igreja do Senhor na terra. A apostasia que nós iremos enfrentar nos últimos dias, amados, são diversas. Eu enumerei algumas aqui para nós falarmos aqui um pouco com vocês. A primeira apostasia que eu enumerei aqui, que nós iremos enfrentar, e já estamos enfrentando nos dias de hoje, chama-se apostasia teológica. A apostasia, ela é a rejeição a Cristo por alguém que foi um cristão. Paulo certa vez disse a Timóteo que Demas o abandonara, amando o presente século. Os irmãos vão desculpando aí, porque é difícil gravar, né, irmãos? A gente está gravando, tem umas pessoas aí que adoram acelerar seus automóveis nas ruas e eles não respeitam ninguém, então é muito complicado. Mas um dia a gente chega lá, né, amados? Quem sabe um dia as pessoas vão se conscientizar e de que o respeito às demais pessoas são importantes. Mas até que isso não aconteça, irmão, nós vamos passando por essas dificuldades aí. Então, meus queridos, a apostasia teológica é aquela praticada por um cidadão que ele, após ter rejeitado a Cristo, ele agarra-se a ensinos de demônios, a ensinos que são totalmente contrários aos fundamentos colocados pelos apóstolos. E eles começam a pregar essas heresias, tentando introduzi-las no seio da igreja. Amados, isso é muito complicado para os dias que nós estamos vivendo. Porque os falsos profetas, eles estão cada dia se multiplicando mais. Tem sido como um joio no meio do trigo. E na verdade eles são um joio, né? E eles são um joio um pouco mais perniciosos, porque além de serem líderes, né, irmãos? Eles também, além deles tentarem introduzir esses ensinos no seio da igreja de Cristo, eles acabam arrebanhando pessoas para seguir e propagar os seus ensinos. E haja vista que um discípulo desses falsos obreiros acabam por se tornar piores do que esses obreiros. Porque, amados, é como uma bola de neve. A coisa vai só aumentando cada dia mais. Então o apóstolo Paulo disse uma certa vez para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou amando este presente século. Quer dizer, então as pessoas nos dias de Paulo também já passavam. Já tinham esse comportamento como nós temos nos dias atuais. As pessoas têm abandonado os ensinos de Cristo e têm se enveredado após filosofias, após ensinos estranhos, heréticos. E com isso a igreja do Senhor tem sofrido, amados, diversos ataques desse tipo de pessoas. A igreja do Senhor tem enfrentado dificuldades. Tem se corrompido um número grande de pessoas no seio da igreja. Mas a igreja do Senhor, ela permanece santa e fiel aos preceitos cristãos.
porque Jesus Cristo veio buscar uma noiva fiel, ataviada para o seu noivo. Ele não veio buscar uma igreja manchada. E pode ter certeza, amados, por mais que tenha se multiplicado o número de heresias no nosso meio, a igreja do Senhor, ela permanece fiel e santa. Ela não se corrompeu, embora muitos líderes e muitos crentes tenham se desviado dos preceitos cristãos. A igreja do Senhor, ela permanece fiel. Amém, queridos? A segunda apostasia que nós estamos vendo crescente no seio da igreja é a apostasia moral. É aquela que ocorre quando uma pessoa, após ele ter experimentado uma intimidade com Cristo, volta às suas antigas práticas pecaminosas. Eles são erroneamente chamados de desviados, né? A gente chama essas pessoas, fulano de tal, é um desviado do Evangelho. Quando o correto seria dizer que são apóstatas. Após eles terem tido uma experiência real com o Senhor, abandonaram a Cristo, voltaram para o lamaçal. Eu conheci um missionário que às vezes a gente estava sentado com ele conversando, amados. Daí a pouco ele parava um pouquinho assim e como se ele estivesse ouvindo uma outra pessoa falar com ele. Daí a pouco ele olhava para você e começava a dizer tudo aquilo que Deus havia dito. E as pessoas não tinha como a gente negar que aquilo ali fosse invento, porque o homem tinha uma intimidade tão grande com Deus. E aquele homem veio a se desviar do Evangelho. Ele apostatou da fé, voltou novamente para as práticas que ele tinha, que eram práticas totalmente profanas, e morreu nessas práticas. Ele não voltou, ele não reconciliou com o Senhor. A Bíblia diz, amados, que quando uma pessoa volta para esse tipo de prática, dificilmente ele alcança de novo a remissão dos seus pecados, uma forma de uma sensibilidade ao Espírito de Deus para poder ter uma reconciliação com o Senhor. Embora o Espírito Santo está sempre pronto e sempre falando ao coração dessa pessoa, é muito difícil, amado, uma pessoa que após ter uma grande experiência com Deus, volta para as antigas práticas e se dependendo for o tipo de prática que seja essa, amado, dificilmente essa pessoa consegue ter a salvação na sua vida. Por isso, cabe a nós ter um máximo de cuidado, não brincar com as coisas de Deus. Jesus disse que aquele que muito é dado, muito também é cobrado. Judas teve uma grande experiência com Jesus, estava ali lado a lado com ele, era o único discípulo pertencente à mesma tribo de Jesus. E após, irmãos, ele cair, dificilmente ele conseguiu voltar novamente para a reconciliação com o Mestre. Apostasia moral. E temos muitas pessoas, irmãos, eu conheço obreiros, eu conheço pastores, eu conheço presbíteros que tiveram grandes experiências com o Senhor e que hoje se encontram caídos. Muitos deles numa situação lastimável. Nós dizemos que eles estão desviados, mas a palavra correta seria apostatados da fé. Eles são apóstatas, amados, porque tiveram uma experiência real com Deus e hoje eles estão voltando às antigas práticas novamente. E a Bíblia diz que o segundo estágio de um homem que volta para as antigas práticas, ele é muito pior do que o primeiro. Porque esse tipo de pessoa, amados, ele acaba se tornando muito pior do que era na sua antiga vida. Por isso nós devemos estar atentos e alertas à palavra de Deus, que nos adverte, amados, que nós devemos olhar para nós mesmos para que não caiamos e que venhamos alertar as pessoas com o máximo de temor, olhando sempre para dentro de nós, porque nós também somos falhos, porque nós também somos pessoas, amados, que temos as mesmas fraquezas que essas pessoas têm. Então cabe a nós nos agarrar a Cristo. Paulo disse não se gloriar na sua própria força, mas se gloriava na cruz de Cristo.
porque é de lá que vem a nossa força, amados. De nós mesmos nós não teríamos a menor condição de resistirmos às ciladas, aos ataques do maligno, mas nós temos que estar cada dia guardados pelas mãos de Jesus. Amados, nos dias trabalhosos que a igreja está enfrentando, um outro problema que tem sido crescente no seio da igreja, agora eu estou falando para os nossos jovens, os nossos filhos, é a educação materialista que eles têm recebido do mundo. E essa educação materialista, amados, é quando uma pessoa tem a sua vida voltada apenas para as coisas materiais, e ela acredita que tudo é matéria, e ela não dá nenhuma importância à dimensão espiritual. É o mundo que nós estamos vendo hoje, onde as pessoas estão cada dia mais materialistas. Aonde, amados, aquela doutrina, né, dos epicureus, dos epícuros, né, da mesma época de Paulo. São pessoas que acham que o prazer, a vida, o desfrute tem que ser somente aqui nessa vida, porque morrendo o homem acabou-se. E a gente vê em algumas religiões esses mesmos comportamentos, dizendo que o que nós temos que aproveitar nesta vida, porque quando o homem morre, é pó, não existe mais esperança para o homem. E o apóstolo Paulo nos advertiu que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos. Portanto, a nossa vida, amados, ela não é somente aqui. Aqui é somente uma passagem. A real mesmo, amados. A real é lá na presença de Deus. Como você pode ver, né? Mais barulho aí. É o mundo que nós vivemos, amados. As pessoas estão cada dia mais entregues à loucura. As pessoas estão cada dia mais possuídas por espíritos de demônios, né? Que podemos dizer assim, espíritos que acabam levando as pessoas a todo tipo de loucura, né? A gente encontra pessoas gritando desesperadas na rua, né? Cada dia tem um louco pelas praças aí, né? As pessoas estão cada dia mais desequilibradas. Meu Deus. É o nosso próximo assunto. A saúde emocional abalada. Como o ser humano está cada dia mais abalado emocionalmente. Não é difícil de você encontrar próximo de você uma pessoa que tem que tomar 2, 3 tipos de remédios diferentes, porque senão não dorme, não trabalha, não consegue se relacionar com pessoas. Tem pessoas que se não tomar 2, 3 tipos de remédio, amados, eles ficam transtornados. Você vai falar com essa pessoa, ela pode até te agredir fisicamente, porque é uma pessoa dominada por um bloqueio psicológico. Então é muito complicado. O significado de uma saúde emocional, segundo a Bíblia, é a busca pela paz interior, o controle das emoções, o perdão, a gratidão e a confiança em Deus. Tudo isso, amados, reunidos dentro do nosso coração, nós temos a capacidade de servir a Deus com a nossa consciência tranquila. O rei Davi disse assim: deitarei e me levantarei, porque o Senhor me sustentou, o Senhor esteve comigo, guardou o meu sono, me deu uma noite de paz. Mas uma pessoa com o seu emocional abalado, ele não consegue deitar, ter uma noite de paz. Ele acaba tendo uma noite turbulenta, uma noite difícil. E no outro dia ele acaba sendo uma pessoa difícil para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, né, para a sua igreja em si, para as pessoas na qual ele irá se relacionar. É muito difícil. Pessoas com a sua saúde emocional abalada. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui já há alguns minutos, aproximadamente 14 minutos. Vocês viram que eu fui interrompido várias vezes aí por barulhos. E na maioria das vezes são pessoas transtornadas, pessoas que passam acelerando as suas motocicletas, pessoas que passam gritando como se fossem, como se querendo chamar a atenção para si próprio. Eu acabo observando esse tipo de comportamento das pessoas e acabo colocando ela na minha lista como se fossem pessoas desequilibradas emocionalmente. Porque eu vivo numa comunidade onde a maioria das pessoas são desequilibradas mesmo, amados. E eu não falo isso como uma crítica particular minha, mas é um problema para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Nós estamos convivendo com esse tipo de pessoas. Quando chega uma pessoa com
com a sua emoção, com o seu estado emocional abalado dentro da igreja, e essa pessoa aceita Jesus, é muito difícil, mas para essa pessoa se libertar dos seus vícios em medicação, para a pessoa se curar dos seus bloqueios emocionais. Tem que ser feito um trabalho, amados, com pessoas experientes, com pessoas que têm Deus na sua vida, para estarmos orando com aquela pessoa, para estarmos sempre conversando e fazendo com que Cristo seja de fato gerado, né, e aquela pessoa tenha uma experiência real com Deus, para que essa pessoa se livre. Da maior parte delas são demônios também que acabam alojando na vida dessas pessoas, fazendo com que elas sejam pessoas que trazem no seu emocional essas fobias. Esses problemas, amados, que têm afetado a nossa sociedade. Nós, como igreja, temos esse desafio. Paulo disse que os últimos dias seriam dias trabalhosos para a igreja. Então são esses os nossos desafios, são muito mais outros desafios para nós, mas esses eu enumerei aqui nesse vídeo, né, e quis falar um pouco deles. Você viu que eu comecei a falar e já fui até interrompido várias vezes aqui, né, por situações que eu estava até falando no vídeo, né? Pessoas com seus emocionais abaladas. Meu Deus, como o mundo hoje está um caos, amados. Você entra no supermercado para comprar, amados, você acaba tendo problemas ali com o vendedor ou a vendedora, que às vezes eles estão com o seu emocional abalado. Você chega no seu trabalho, o seu chefe ou o seu imediato ali acaba não entendendo a sua situação. Talvez ele passou por um momento difícil ou está passando por uma dificuldade na sua vida. Então, amados, você encontra pessoas de todas as formas no seu dia a dia, no seu convívio, pessoas que estão precisando ali da sua ajuda, da sua oração. São pessoas que estão aí, amados, para nós mesmos ajudarmos, trabalharmos essas pessoas para que sejam pessoas de bens, curadas, porque só assim nós vamos levar essas pessoas a Cristo. Agora, quanto aos apóstatas que eu falei, amados, esses aí a Bíblia é muito clara para dizer para nós afastar de tais pessoas. Porque quando uma pessoa tem uma real experiência com Deus, não há mais muito o que você fazer para essa pessoa, a não ser orar e deixar que Deus faça o trabalho. Porque quanto a você, mas você não vai conseguir trazer essa pessoa novamente para Cristo. É uma situação muito complicada, só se essa pessoa abrir de fato o seu coração para o Espírito de Deus e deixar o próprio Deus fazer uma obra muito grande ali. Ele não vai parar para te ouvir e tudo que você falar para ele vai parecer alienado ao seu coração. É muito complicado uma pessoa dessa, você trazer uma pessoa dessa para Cristo. Por isso a Bíblia diz que o que você tem que fazer por uma pessoa que abandonou a fé, as suas convicções ali, para ir diante de um falso ensino, é você orar por ele, manter a paz com ele, mas orar por ele e evitar qualquer tipo de diálogo ali, de debate, para não trazer mais problemas e mais escândalos para a obra de Deus. Você não tem nada a ganhar com isso, ok? Então que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui, né? Tá muito complicado gravar aqui devido a tanto barulho. Mas que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te agradecer por estar conosco, né? As pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal também. Que Deus possa abençoar cada dia a sua vida. E meu muito obrigado, né, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Esta é a minha oração. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.